sido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. A minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao 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 Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto nessa noite e vamos começar a abrir nossas Bíblias no livro de Romanos 8, de 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós todos o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? É quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos começar nosso louvor e passo a palavra para o Aldenora. Agora vamos estar louvando ao Senhor com o hino Quem Nos Separará. Vamos estar louvando ao Senhor, dizendo que Ele é exaltado e que Ele é o Rei dos céus. Exaltado,
eu vou passar a palavra para o Wesley, que vai estar fazendo uma oração, antes de passar a palavra para o missionário. Deus, nós glorificamos teu santo nome, Pai, dizendo que tu és exaltado, Pai, que em nenhum outro lugar, Senhor, tu és tão grande, Senhor, que tu possa estar sempre nos abençoando, nos guardando, Senhor, porque nós temos a certeza, a esperança e a convicção, Senhor, que em todos os lugares, Senhor, onde nós estivermos, Senhor, tu também estarás, Pai, porque não há altura, não há principados, Pai, não há profundidade, Pai, que consiga te deixar, Senhor, pequeno. Tu és grande, Tu és Senhor das nossas vidas, Pai. Que nesse momento tão difícil, Senhor, aonde nós nos encontramos, Senhor, que Tu és sempre a nossa esperança, Senhor. Tu és sempre o nosso guia e o nosso foco, Pai. Que Tu possa estar sempre nos protegendo, Senhor, nos livrando, Senhor, de todos os mares dessa terra, Pai. Nós somos agradecidos, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Tu possa estar sempre nos abençoando, Senhor, e nos fazendo, Senhor, um canal de bênção, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ter fome, sede, Senhor, e que essa fome, que essa sede, Pai, seja insaciável pela Tua pessoa, Pai, pelo Teu ser, pela Tua soberania, Pai. Nós Te amamos, nós glorificamos o Teu santo nome. A palavra está com o pastor Daniel. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem que se encontra no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, a partir do versículo 21 até o verso 39. E hoje nós vamos falar sobre o tema a esperança do cristão. A palavra do Senhor nos diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nesses dias de epidemia de coronavírus, essa palavra esperança traz uma mensagem de conforto, uma mensagem para vislumbrar um futuro de alívio pelo fim da ameaça. O profeta Jeremias disse: quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele aqui fala sobre essa poesia de esperança. O livro de Lamentações leva esse nome por ser uma síntese do desespero, pela queda de Jerusalém, pela devastação do povo. E agora no capítulo 3, o profeta vai falar de uma profunda esperança. E quando a Bíblia fala de esperança, a Bíblia diz que esperança é uma atitude, é uma disposição, um estado de espírito que pode ser expressado de diversas formas, mostrando que Deus é a única fonte definitiva de esperança. Nós temos que crer em Deus, na atuação ativa dele na história, mesmo com todos os percalços. E a esperança depositada em Deus expressa-se quando as pessoas reconhecem a sua fragilidade, que nós somos finitos, e Deus é infinito. E a nossa vida é como um sopro, como uma sombra, mas Deus é eterno.
E a esperança e a expectativa ansiosa estão ligadas à necessidade que as pessoas têm de apelar para os recursos de Deus, especialmente quando confrontadas com a questão dos objetivos da vida. Aqui, o texto fala dessa esperança, quando o povo de Judá, Reino do Sul, em 586 a.C., estava no exílio da Babilônia, por causa do seu pecado, da sua desobediência. Mas para os que estavam ali no exílio, em meio a todo pecado e tristeza, havia esperança e um futuro, quando eles voltariam para a sua terra, depois de 70 anos. Então o profeta Jeremias convoca o povo a uma conversão nacional. O profeta Jeremias serviu de juiz e intercessor do povo. Esse profeta, que é o profeta chorão, profeta esse que sofreu tanto física quanto emocionalmente, que foi escarnecido, que foi desprezado pelo seu povo, que era, ali o profeta, era alvo das piadas do seu povo. E agora nesse texto o profeta fala da oração tranquilizadora do servo de Deus. E o profeta Jeremias, meditando em suas amargas aflições, percebendo como elas afligiram a sua alma, ele sabe que Deus se lembra dos humildes e aflitos, e por isso ele tem esperança. E o profeta também vai falar sobre um chamado para uma renovação espiritual. Vai falar das consequências trágicas do pecado. E vai mostrar aqui a certeza da bondade de Deus. E vai falar da submissão que nós temos que ter para com os caminhos soberanos de Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele fala aqui que ele quer trazer à sua mente, ao seu coração, aquilo que nos dá esperança. Ele está dizendo aqui que nós temos que colocar a nossa esperança em Deus, na bondade de Deus. A palavra esperança, esperar, aparece várias vezes aqui nesse texto. E nós vamos falar aqui algumas verdades sobre a esperança do cristão. A primeira verdade é que o cristão não é consumido por causa da misericórdia de Deus. Diz aqui o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias aqui está falando que nós não somos consumidos, ou nós não somos mortos por causa da misericórdia de Deus. Jeremias se sentia como Jó, no meio da sua dor, do seu sofrimento, e ele fala que nós somos poupados não é por nossa causa, mas é por causa de Deus, da bondade de Deus. Nós não temos méritos diante de Deus, nós somos pecadores, e o que nós merecemos é a ira de Deus, é a maldição, é a morte, é a condenação. E a Bíblia nos mostra alguns exemplos da manifestação da ira de Deus contra o pecado. Nós aprendemos ali no livro de Êxodo e também no Pentateuco, 5 primeiros livros, onde Deus ali tirou o seu povo do Egito, e durante aquela caminhada pelo deserto, Deus consumiu aquele povo que saiu do Egito durante aqueles 40 anos, por causa da desobediência deles, da incredulidade deles. E os únicos que entraram na terra de Canaã, a terra prometida, foram Josué e Calebe, e os filhos daquela geração que saiu do Egito. Todo aquele povo foi consumido ali no deserto. Observamos em Jeremias também que Deus disse que os falsos profetas seriam consumidos pela fome e pela espada. E ainda, para nos mostrar um exemplo de Deus usando da sua misericórdia,
Conforme nós lemos no livro de Juízes, capítulo 13, Manoá e sua mulher, os pais de Sansão, receberam uma visita do anjo do Senhor, do Cristo pré-encarnado. Manoá ficou preocupado e disse para sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Mas sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Então esse versículo 22 aqui do capítulo 3 de Lamentações nos mostra uma magnífica expressão de fé na misericórdia, na bondade de Deus, misericórdia infalível do nosso Deus. Assim o profeta Jeremias olha para o futuro distante com novas esperanças de uma restauração futura. A palavra misericórdia aqui tem um sentido de lealdade, aliança que Deus fez com o seu povo. Essa lealdade da aliança, ou a misericórdia da aliança, para nos mostrar que se não fosse a misericórdia de Deus, ai de nós. Se não fosse o Senhor, não estaríamos vivos. Então, o incansável amor de Deus e a sua misericórdia são maiores do que os nossos pecados. A misericórdia de Deus é ilimitada e Deus conserva constantemente esses valores espirituais supremos através da renovação. Deus é amor, a Bíblia nos diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a imutabilidade de Deus e de seus atributos formam uma base firme para a nossa esperança no futuro. Em Malaquias 3:6 nos diz: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O autor aos Hebreus diz: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Observe que ser consumido significa perecer. Então nós não perecemos por causa do amor de Deus, por causa da sua bondade constante para com o seu povo. É por isso que o seu povo não é consumido e um remanescente permanece como semente para um novo começo. E nós temos que sempre nos lembrar das misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Qualquer esperança de restauração tem que estar fundada firmemente nele. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece a transgressão do restante da tua herança? Quando Jeremias procura pela boa mão de Deus na calamidade, ele a encontra na confiança de que o amor de Deus excederá a sua ira. A Bíblia diz que a ira de Deus dura só por um momento, mas o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Tanto a ira como o amor de Deus são respostas apropriadas de Deus, mas o amor de Deus excede a sua ira. A ira de Deus é uma palavra verdadeira, é uma palavra certa, uma palavra inevitável às vezes, mas Deus não permitiu que ela fosse a sua última palavra, porque a última palavra de Deus é o seu amor, é a sua misericórdia, é o seu amor que jamais falha. Verso 31, o Senhor não rejeitará para sempre. 32 nos diz: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. A misericórdia de Deus é abundante. A palavra do Senhor nos diz no livro de Êxodo, que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas ainda uma segunda verdade sobre a esperança do cristão, é que as misericórdias de Deus não têm fim. A esperança do cristão está baseada na misericórdia eterna de Deus. Ainda no versículo 22, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A benignidade do Senhor jamais acaba. A fidelidade de Deus, a sua aliança, nunca teve fim. A misericórdia de Deus é duradoura
persistente e eterna. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não a retirarei de ti. Algumas pessoas dizem que a esperança é a última que morre. Eu quero dizer para você que a esperança do cristão é permanente. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:13, agora, porém, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. A esperança do cristão não morre, porque a esperança do cristão está na pessoa de Deus, está na bondade de Deus que dura para sempre. Nós vamos cantar esse amor divino para sempre. O nosso amor por Deus é cheio de altos e baixos, é inconstante, é instável, mas o amor de Deus por nós é imutável, não muda, é persistente. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade e misericórdia te atraí. Há muitos textos na Bíblia que diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o refrão do Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse deve ser o nosso credo, a nossa confissão de fé. Deus promete providenciar tal beneficência no futuro. As misericórdias de Deus não têm fim. A benignidade de Deus é infalível, o seu amor é diariamente renovado, assim como Deus mandava o maná diariamente para o povo, ali no deserto. Grande é a tua fidelidade. A esperança do cristão não tem fim por causa da misericórdia e da fidelidade de Deus que duram para sempre. Por isso eu digo para você, nunca perca a esperança. O livro dos Salmos nos traz muitos versos sobre a esperança do cristão. Nos dizeis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Com misericórdia eterna me compadeço de ti, foi o que o profeta Isaías disse. Então há uma esperança futura para os servos de Deus, uma esperança que não será frustrada para aqueles que temem ao Senhor. Em Provérbios nós lemos: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. A esperança dos incrédulos é diferente da esperança do cristão, por causa do objeto da esperança. A segurança do cristão, a sua esperança, é a esperança sagrada, mas a esperança do ímpio é a esperança profana. A esperança do incrédulo é vã, inútil, temporária, passageira, porque a esperança do ímpio está nas coisas deste mundo, e este mundo passa. E o ímpio espera em vão. A esperança do mundo é frustrada, a esperança dos perversos é fraca e não leva a nada. A Bíblia nos diz no livro de Jó: são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Provérbios nos diz que a esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Morrendo o perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, no versículo 19, ele nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que nós cantamos: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Mas ainda uma terceira verdade que esse texto nos ensina a respeito da esperança do cristão, é que a esperança do cristão é expressa por sua alma. Versículo 24: a minha porção, a minha herança é o Senhor, diz a minha alma.
Veja o que o profeta aqui está falando a respeito de Deus, que é o nosso tesouro mais precioso, que vale mais do que qualquer herança terrena, vale mais do que tudo e do que todos. Devemos expressar a nossa esperança em Deus com a nossa alma. Devemos dar esse testemunho de nosso coração, não apenas com a nossa boca, mas com a nossa alma, com o nosso coração. Temos que pregar sobre a nossa esperança. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro nos diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Digo para você, coloque a sua esperança em Deus. Aqui está falando sobre o silêncio. O silêncio é uma forma de submissão. É aquela pessoa que espera pacientemente em Deus, e assim se torna participante da sua bondade. O crente tem uma esperança viva, porque ele confia em um Deus vivo, cujas promessas são tão garantidas quanto seus juízos. No livro dos Salmos, nos diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A força para a nossa alma vem de Deus. A palavra do Senhor nos diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus estou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas ainda uma quarta verdade sobre a esperança do cristão, é que a esperança é algo que Deus coloca no nosso coração. Nos versículos 27 a 30, e o versículo 33, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus o pôs sobre ele. Aqui está falando sobre o jugo da sua mocidade. Aqui nós temos uma referência que o profeta Jeremias faz aos sofrimentos que ele passou no início da sua vida e também no meio da sua vida, significando que ele seria aliviado em sua idade avançada. A comunidade de Israel aqui, como se fosse um indivíduo, deveria ter a esperança de que o jugo seria retirado depois daqueles 70 anos de cativeiro. E o jovem deve suportar o fardo enquanto aguarda a salvação da parte do Senhor. Isso significa viver de forma voluntária, de acordo com a vontade de Deus, e aprender com Ele o que Ele quer nos ensinar. Meditar sobre a vontade de Deus para a nossa vida, ter um coração contrito, manter o autocontrole diante da adversidade, ser paciente e depender do Mestre Jesus para ensinar a nós lições do seu amor. Essas cargas podem ser carregadas melhor na mocidade, quando se tem muito vigor, quando a personalidade tem que ser disciplinada mais do que nos anos seguintes, nos anos maduros. Deus tem muitas lições para nós a curto, a médio e a longo prazo. E é preciso então entendermos que a disciplina de Deus no começo da vida produz maturidade digna de confiança. Deus nos disciplina para aproveitamento. O ser humano deve dominar o pecado. Cada um de nós devemos vigiar e orar permanentemente para que nós não venhamos cair em tentação. O jovem que se entrega aos prazeres da carne, na verdade, ele não está vigiando. Ele não está aprendendo as lições que Deus está nos ensinando. Mas você, jovem, você deve estar sempre vigiando e orando para que você possa estar firme na presença de Deus. Então Deus colocou um jugo sobre o homem, Deus coloca sobre nós um jugo suave. E na nossa esperança em Deus, o cristão tem a responsabilidade de vigiar. Eu pergunto para você, você está vigiando ou você está vacilando? Suporte o presente sofrimento, não se renda ao pecado, se renda a Jesus Cristo, se entregue a Jesus Cristo. Temos esperança em Deus para vencermos o pecado que tenazmente nos assedia. E ficar em silêncio aqui significa que a alma que
está passando por essa disciplina, se submete de forma silenciosa e humilde, pois nisso há esperança. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Colocar a boca no pó é uma confissão de indignidade do homem, de submissão completa a Deus. Dê a face ao que o fere e face de afronta. A humilhação sofrida por Israel prefigura a humilhação de Cristo. Cristo sofreu e não revidou. Cristo foi desprezado, foi humilhado e não revidou. Porque não aflige nem entristece de bom grado ou de coração aos filhos dos homens. A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer em produzir a dor e o sofrimento. Deus tem prazer na misericórdia. E eu digo para você que o sofrimento vai passar. A epidemia do coronavírus vai passar porque ela é passageira. Ela não vai durar para sempre. E eu quero dizer para você também uma outra lição que esse texto nos ensina a respeito da esperança do cristão. Aqui a esperança do cristão está no Deus que vê todas as coisas. No versículo 34 ao 36, traz uma lista de práticas pecaminosas, como perverter o direito do homem, subverter ao homem no seu pleito. Eu quero dizer para você que Deus não aceita, não aprova a tortura, a injustiça, o pecado. Deus reprova a opressão. O Altíssimo é imutável e é perfeito. Deus não tem favoritismo. Deus é o governador moral sobre tudo e sobre todos. Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo. Ele está vendo o pecado, as coisas que as pessoas estão fazendo por debaixo dos panos. O homem não esconde de Deus. Deus vê todas as coisas, Ele é onisciente, Ele vê tudo que está acontecendo no mundo. É a Ele que nós vamos prestar contas. Todos nós vamos comparecer diante do seu tribunal. Mas ainda uma outra verdade que esse texto nos ensina sobre a esperança do cristão, é que a esperança do cristão está na palavra infalível de Deus. Versículos 37 a 39, quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Isso nos lembra Jó. Jó disse, nós temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Tudo o que acontece é pela palavra de Deus, tanto a calamidade quanto o bem. Eu digo para você que Deus mandou vir o coronavírus, e um dia Deus o mandará ir embora. Nada pode acontecer sem a permissão do Altíssimo. Nós temos que esperar nas promessas de Deus, pois a esperança está relacionada com as promessas de Deus, com aquele que não é homem para mentir, com aquele que é fiel e cumpre tudo o que prometeu. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. A palavra de Deus é verdadeira sabedoria. Muitas profecias da palavra de Deus já se cumpriram, outras estão se cumprindo e ainda outras hão de se cumprir, como nós aguardamos com expectativa a volta de Cristo. Espere na palavra de Deus, como o salmista disse, na tua palavra espero confiante. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Como disse o salmista também, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Nossa esperança está naquilo que Deus revelou de si mesmo. Porque se queixa o homem vivente, nenhum homem pode queixar-se quando Deus manda a calamidade como castigo pelo pecado. Não se queixe do coronavírus, mas sim do pecado da humanidade que trouxe esse vírus. Se preocupe mais com a contaminação do pecado do que com a contaminação do coronavírus. O homem não deve se queixar quando é castigado pelos seus pecados. O homem não deve lamentar o sofrimento, mas sim o pecado. Não murmuremos contra Deus por causa que nós mesmos provocamos. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que a esperança é a segurança da nossa alma, da alma do crente. A esperança é a âncora da alma do cristão. A esperança do cristão é invisível porque Deus é Espírito, Deus não tem carne e ossos como nós temos. Deus é Espírito, Deus é invisível.
E o apóstolo Paulo diz que a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o aguarda. Quer dizer para você que a esperança para você, nunca perca a esperança. Seja um prisioneiro da esperança. Não seja como Saul, primeiro rei de Israel, que não soube esperar pelo profeta Samuel e ofereceu o sacrifício e foi reprovado por causa disso. Não seja incrédulo como Tomé foi no início. Ali nós vemos quando a esperança, quando é difícil crer. Nossa esperança não está na política, no dinheiro, na medicina, na tecnologia impressionante. Nossa esperança está no Deus Criador de todas as coisas. Espera pelo Senhor e tenha bom ânimo. Espere pelo agir do Senhor. Não tenha falsas esperanças. Não coloque suas esperanças nos falsos profetas, que estão aí com as suas falsas esperanças. Coloque a sua causa, as suas adversidades, os seus problemas nas mãos de Deus. E espera nele, creia na soberania do Deus da aliança. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Diga para Deus: Senhor, tu és a minha esperança. Seja como o profeta Miqueias, que disse: eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. A verdadeira esperança é encontrada somente em Deus. Esperar em Deus é viver constantemente louvando a Ele, cada dia mais e mais, porque Ele continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A esperança do cristão, em quem ou em que você tem colocado a sua esperança? Coloque sua esperança sempre na pessoa e na misericórdia de Deus. Quero orar por você. Deus, eu quero agradecer por essa pessoa que assiste essa mensagem. Pedir que o Senhor venha tocar no seu coração, para que essa pessoa coloque a sua esperança em Ti, ó Pai. Para que essa pessoa também possa se render ao Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha remover este vírus, do coronavírus. Venha sarar a terra. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O justo viverá pela fé. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua